O objetivo do código de hoje vai ser acessar os equipamentos, executar um comando, tratar o texto que esse comando vai retornar e retornar esse texto em formato de JSON. No caso aqui, só pela demonstração, eu vou executar um comando bem simples, que vai ser só para poder pegar qual que é o IP, qual que é a interface e qual que é o status que essa interface se encontra, né, se é up ou down, dos dois equipamentos. E a gente vai voltar ele JSON porque esse formato de saída já é o formato que a gente vai usar na logística de API que eu vou aplicar. Então, para a gente poder fazer o consumo desses códigos via API, que eu vou construir um caller, né, para poder chamar esses códigos em Python. Então, vai ser um serviço web que vai chamar os códigos em Python e vai retornar ele via API. E aí a gente vai trabalhar com essa ideia de API. Por isso que eu preciso deles no formato JSON. Então, esse código que eu tenho aqui, o getPayInterface, ele é o mesmo código do último vídeo. Eu não mudei nada. No caso aqui eu só mudei o IP, porque eu troquei o IP dos equipamentos, que é esse IP 10.1.1, né, essa classe aqui, ela estava dando alguns problemas e eu coloquei a classe 95. Mas os outros dois, né, o final manteve o 1 e manteve o 3. Então beleza, aqui para a gente poder fazer essas adaptações, né, lembrando que o objetivo vai ser acessar o equipamento, tratar o texto e retornar o texto via JSON. A primeira coisa que eu vou fazer é só limpar essas coisas aqui que eram demonstração do último vídeo, que é esses prints aqui. Vou rodar aqui para ver se está tudo tranquilo. Beleza, rodou os dois. Para poder dar uma agilizada e eu ter que escrever menos código, ficar um pouquinho mais organizado, essas partes aqui da funcionalidade do Telnet que eu leio e escrevo um comando, eu vou usá-las sempre. Então, para não ter que ficar toda hora escrevendo contra/n, ponto encode e transformando para byte e dando decode na hora que eu quiser exibir, eu já vou criar duas funções aqui para poder fazer esse trabalho. Então vai ser send command para enviar. Ela vai receber qual que é o comando. E aqui eu vou colocar esse cara aqui, ó. Como alguns casos eu posso não querer dar um contra/n, eu posso querer dar um espaço ou alguma coisa assim, eu estou colocando esse newline igual a true porque na maioria dos casos aqui, na hora que eu enviar um comando, eu vou ter que dar o contra/n. Quando eu não quiser que isso aconteça, eu marco isso aqui como false. No caso, esse padrão aqui, se eu já passo qual que é a variável que eu vou receber e falo qual que é o valor dela, isso aqui significa que ela é implícita, então eu não preciso passar ela quando eu for chamar a função, só se eu quiser alterar ela. Então, como aqui a maioria dos casos eu tenho contra/n, eu escrevo menos, senão eu ia ter que ficar colocando aqui true toda hora. Então vamos lá, vai ser a mesma coisa que para poder enviar. Então só vou copiar aqui, só vou fazer um if newline. Eu vou enviar o command com a linha. E caso contrário, caso não seja falso, eu só mando o command mesmo. Beleza. Então esse aqui já está tranquilo, já vou substituir aqui então. Então vai ser self.sendCommand self.usuário aqui, sem aqui. Senha. Então vamos executar aqui. Eu sempre fico rodando o projeto para poder não ter que ir lá na frente descobrir que é um erro e ficar voltando. Então, enfim, beleza. Onde enviar o comando já está pronto. Então read command. Mesma lógica, né? Então aqui eu vou qual que é o padrão que eu vou procurar. E aí eu vou também colocar no mesmo formato ali, só que para poder saber se eu vou retornar ou não um dado. Por que aqui return
Pode ser isso. Porque que acontece? Na maioria dos casos aqui, vou colocar igual a false. Na maioria dos casos aqui, eu não uso o que ele me retorna. Então, por exemplo, quando eu li esse cara aqui, eu não usei o que ele retornou. Quando eu li esse cara aqui, eu também não usei. Mas nesse cara aqui, eu usei, que é justamente para poder exibir, que é para poder exibir o banner. Esse banner aqui está nesse cara aqui. Então, como a maioria dos casos eu não vou usar, aí eu vou colocar false, que aí eu não preciso também ficar passando toda hora. Então aqui, vou usar esse mesmo padrão aqui. Porque de qualquer forma eu vou ter que recuperar esse dado, colocar ele para dentro da variável que tem um custo mínimo. Então meu padrão vai ser pattern.encode. E aqui, if return exit, eu dou um return na saída. Só isso. Aí eu também, dessa forma, eu evito ter que colocar um else aqui. Então são menos operações, né, que ele vai ter que olhar. Beleza. Então vamos substituir aqui esse read aqui. Ele vai virar self.readCommand. Vai ler os 2 pontos. Esse cara aqui também. E esse cara aqui vai também fazer isso, vai ler o hash e aí eu vou passar o true. Como aqui está na ordem, ele já vai receber esse cara aqui, o segundo cara, como sendo esse cara aqui. Mas você também pode colocar, se quiser, exit igual. Se quiser, mas vai escrever muito mais coisa, não precisa. Então vamos ver se vai ficar de boa. Rodou de boa. Então beleza. Então essa parte aqui de substituição já está feita já. Então agora eu vou criar a função para poder ser o próximo passo. Eu vou tirar esse print daqui. Isso aqui também não precisa mais. Também não precisa mais. Que vai ser para poder executar o comando de pegar o IP. Então def get _IP. Só isso que precisa. Self.sendCommand. Comando vai ser show IP int brief. E a saída vai ser readCommand. Vou esperar também pelo 2 pontos. Vou dar um print aqui na saída, vamos ver se vai rolar. E aí eu vou chamar aqui no init, né, em quem está fazendo todo o controle do que está sendo chamado desse cara. Vou chamar essa função, self.getIP. Então beleza, vamos rodando. None. Ah, aqui eu não passei o true lá. Pronto. Beleza, já rodou aqui. Então ele acessou lá os equipamentos, os dois, e me voltou do R2. Como ele está em multiprocessamento, né, ele faz simultâneo. Então que você vê que o R2 voltou primeiro que o R1. Mas não faz diferença, não tem problema. Se quiser fazer os seus testes com um cara só, seria só arrancar essa parte aqui. Enfim, eu vou deixar assim mesmo. Então beleza. Então agora aqui a gente tem que pensar o seguinte. Eu já peguei os dados. Então agora eu tenho que identificar quais são os padrões. E também já dar uma pensada em como é que eu vou querer sair com esses dados aqui, né? Então o que está acontecendo? Qual que é o texto que eu tenho? Cada bloco aqui ele vai me dar esse pedaço de texto, né? Que vai ser show IP int brief, aí vai ser interface, IP address, ok, método, status e protocolo. E aí no final vai ter esse R2 aqui, que vai ser o hostname, que é onde é que eu estava esperando que ele chegasse. Então beleza, aqui já está bem claro que a separação que eu posso usar aqui, por exemplo, são espaços, né? Porque aqui eu tenho interface, aí eu tenho espaço, aí eu tenho IP, um espaço, isso aqui, espaço, tá.
Então eu vou fazer dessa forma. Mas, aí eu vou criar aqui só para ficar mais fácil, vou criar uma outra classe. Texto def extract ANP, que vai receber um dado. Eu tenho muito pouca criatividade para nome de variável, então percebe que aqui é dado, aqui é dado. Mas enfim, esses nomes aqui eles não entram em conflitos porque eles estão dentro do seu próprio ecossistema ali. Então beleza. Eu vou mandar esses caras para cá agora. Então eu vou pegar texto. Como eu não inicializei, né? .extract. Ah não, eu não vou precisar de mandar o self. Aqui nesse getIP eu estou só dando print. Então eu vou dar um return saída. Aí eu pego essa saída aqui em cima. Poderia ficar bagunçado eu colocar esse cara aqui dentro, mas aí ia ficar meio feio. Então eu vou repetir mais um nome aqui, saída igual. E aí os dados aqui agora vão ficar dentro dessa variável aqui que eu jogo aqui dentro, saída. Mas eu quero usar elas depois. Não vai ser o caso, mas vai ficar mais ou menos. Beleza. Então eu joguei esse cara pra cá, vou dar um print aqui só pra ver se tá rolando. Então vai, print. Tá aqui dentro já. Então agora eu vou começar a tratar esse cara. Primeira coisa que eu tenho que fazer Bom, eu vou quebrar ele por linha, né? Esse bloco aqui por linha. Por quê? Primeiro, né? Porque eu quero separar essa linha, dessa linha, dessa linha, dessa linha, beleza. E aí o que eu vou fazer? Isso aqui, ó, essas duas primeiras linhas não me interessam, são lixo. E essa última aqui também. Então, vamos fazer aqui, ó. Dado igual dado ponto split do barra n. Então aqui eu tô falando assim, eu vou quebrar esse cara, eu vou transformar essa string aqui, ó, isso aqui é uma string. Aí eu vou transformar ela em um vetor e cada espaço dentro desse vetor vai ser uma das linhas. Então beleza. Então aqui, agora eu vou dar só vou dar um print dado aqui, só pra vocês verem como vai ser. Print dado. Aí virou um vetor. Então então eu quero arrancar as duas primeiras e a última linha desse vetor. Eu posso fazer aqui, ó, dado.pop e colocar o index, né, da linha que eu quero arrancar. Então esse seria 0, 0 e o len. Não, 0, eu teria que fazer várias vezes. Então eu vou... Pra não ter que escrever 3 vezes, eu vou fazer aqui, ó, dado igual a dado da posição 1 até o final de dado menos 1. Não fica tão bonito, mas eu tenho que escrever menos coisa. Que já é legal. Então aqui, beleza. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou também ter que ter uma lista de cada uma das interfaces. Então eu já arranquei esses dois caras daqui. E agora cada uma dessas interfaces aqui vai ser uma posição no meu array, né? Porque se elas ficarem todas juntas eu não consigo trabalhar com elas depois separado. Vai ficar mais difícil de separar. Então aqui, lista, underline, interface. Vou colocar no plural não, porque assistente plural. Confundindo. Aí, for e em dado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print em i. E dar um tracinho aqui, só pra gente ver como é que tá ficando. Então, beleza. Ele não tirou de cima? Não, é da posição 2, né? Que é a primeira 0, 1. Eu quero a partir da posição 2. Aí, beleza. Aí ficou só as interfaces. Então, beleza. Vou arrancar esse cara daqui. Vou dar só um print em i. Pra ver uma coisa. Aí, ficou certinho que o tracinho estava aparecendo depois por causa da quebra de linha. Mas enfim, aí tá aqui, ó. O primeiro cara, né, que aqui é o R1 e aqui o R2. Aqui é o R2. Então tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que usar a expressão regular, porque esses espaços aqui eu vou separar em espaço.
Só que cada um desses blocos aqui, ó, é um espaço. Então, se eu separar por espaço, eu vou ter que fazer uma contagem muito tosca. Porque, por exemplo, você pode perceber que nesse caso aqui, vamos supor que aqui tem 5 espaços até chegar aqui. Aqui vai ter, tipo, 10. Então, vai ficar muito mais difícil de eu tratar. Então, eu vou usar a expressão regular para transformar todos esses espaços de um espaço só. E aí eu vou ter uma uniformidade. Entendeu? Então, vou demonstrar aqui, ó. I é igual re.sub. O que eu vou fazer? Eu vou substituir contra barra S mais. Aí isso aqui é expressão regular, né? Eu poderia colocar contra barra S, eu gosto de colocar porque é um caractere que ele é interpretado no formato de expressão regular no Python como espaço. Eu poderia colocar espaço assim também. Mas eu coloco contra barra S mesmo. Eu vou fazer o quê? O mais significa o quê? É a quantidade de vezes que ele repetir. Então, tipo assim, eu tenho um espaço, até o último espaço que eu conseguir pegar em sequência, ele vai considerar como se fosse um grupo só. Aí eu vou transformar isso aqui em um único espaço da variável i. Então, beleza. Então, agora a minha variável i, eu importei RE já? Ah, não importei RE, por isso que tá coisado aqui, tá vendo? Aí tá falando que não tem o RE. Eu esqueci de importar. Aí eu já vou importar o JSON também. Essa aqui é a biblioteca de expressão regular, essa aqui é a biblioteca para transformar em JSON. Então ali já tá bom já. Eu vou fazer o seguinte. Interface é igual i.split espaço. E aí eu vou adicionar esse cara aqui na minha lista. Então interface, lista interface, ponto append, vai ser. Aí eu vou colocar em formato de dicionário também para serem um bloco onde eu tenho o key e o value, né? Igual eu comentei no último vídeo. Então vai ser aqui, ó, interface, que aí eu quero pegar aqui esse gigabit Ethernet. No caso ele é a primeira posição, então ele vai ser o meu interface na posição 0, IP. O IP é o da posição 1, então interface na posição 1. E o último cara que eu quero vai ser esse cara aqui, né? Esse primeiro aqui, que é o status. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse é interface na posição 4. Tá certo? Ah, não tenho. Interface na posição 1, vírgula. Status. Beleza, então tá aqui já. Então vamos dar aqui só um print em interface, lista interface, pra ver como é que tá ficando. Beleza, aí o de um saiu aqui e o outro saiu aqui também. Legal. Bom, já tratei o meu texto. Agora eu preciso pensar no formato de JSON, como é que eu quero ele. Então tem um site aqui que eu uso muito, que é o JSONLint. Aí você usa ele para poder validar se o seu JSON está válido ou não. Então aqui eu vou montar a minha ideia do que eu quero, né? Então eu vou começar com uma lista de cada equipamento, né? Eu quero agrupar por equipamento. Então aqui vai ser o meu key, vai ser, por exemplo, 10.95.1.1. Vou dar um zoom aqui. 10. O JSON é aspas duplas, direto eu esqueço e aí dá erro depois. Aí você já escreveu um monte de coisa com aspas simples e tem que voltar. Beleza, esse cara aqui vai ter o quê? Vai ter uma lista com as interfaces. Então é justamente essa ideia aqui de cima. Que aí vai ser, ó, interface, xx, IP, yy, e status, gz. Bom, essa aqui vai ser a ideia. Aí se eu quiser, aí
essa aqui é para uma interface, essa aqui é para outra. Então vai ser a... Enfim, e assim vai. Então, vamos ver se esse aqui, cara, que está válido. Aqui deu válido de JSON. Ele já monta aqui a ideia mais clara, né? Porque em uma linha só, às vezes fica um pouco difícil de ver. Então aqui eu vou ter qual que é o equipamento que eu estou executando e quais são as interfaces desse equipamento. Então beleza, então eu vou construir essa ideia dessa forma. Aqui eu vou dar um return então. Return interface. Uma lista de interfaces. Que eu já extraí o que eu queria. Então beleza. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, lista interface é igual a esse cara. Vou colocar aqui um self, que aí eu vou... Porque qual que é a ideia aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, então só para poder demonstrar aqui percebe que são dois caras, né? É esse e esse aqui. No último vídeo eu tinha comentado que esse pool aqui, a quantidade de conexões aqui que você coloca, é a quantidade de grupos que ele vai executar. Então como aqui eu tenho dois caras e duas threads simultâneas, ele vai executar esses dois caras em um único grupo. Beleza? Mas se eu tivesse quatro caras aqui, ele ia executar esses dois caras primeiro e depois executar mais dois caras. Então, para poder agrupar todas essas instâncias, né, todos esses grupos de caras num lugar só, eu vou criar aqui um vetor enfim, beleza, instâncias igual a esse cara aqui. Legal. Daí eu vou fazer o seguinte, para cada grupo desse cara aqui eu vou colocar uma conexão. Então eu vou colocar aqui, ó, instâncias.append. Que aí o que acontece? Eu vou dar um print aqui. Instância, só para vocês verem o que vai rolar aqui. Aqui tem um objeto que é da conexão aqui, vamos supor que, não tem como eu saber, mas aqui vamos supor que é o R1 e aqui é o R2, beleza? Eles estão dentro eles são um vetor, os dois aqui estão em sequência, e aí eles estão dentro desse meu vetor aqui, então esses caras aqui, ó, por exemplo, eles são um grupo, beleza? Que eles estão dentro desse vetor aqui. E aí, por exemplo, se eu tivesse o outro grupo de mais dois caras, ia aparecer aqui uma vírgula aqui, depois desse colchete, uma vírgula e mais dois. E aí, beleza. E é essa que é a logística. Então, para eu poder agrupar todo mundo, para poder exibir eles todos de uma vez assim, eu vou precisar de mais um vetor, que vai ser aqui o dado underline saída. E aí, beleza. Aí eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou rodar esse vetor aqui das instâncias. Beleza. Aí eu estou dentro dele. Eles têm um grupo, cada um tem um grupo. No caso, grupo vai ser uma dupla, porque que são duas threads simultâneas. Se fosse um 3, seria um trio. Então aqui, for k em i. O i está recebendo esse grupo aqui. Beleza? O i tem esse grupo desses dois caras aqui. E aí eu vou fazer o quê? Dado underline saída ponto append. Aqui eu não coloquei qual que é a referência, né? A referência correta. Beleza, self interface. Aqui eu vou fazer o seguinte. Lista interface. Aqui self. É só para poder falar. É porque, tipo assim, se eu mandar esse cara aqui agora, eles não vão ter essa referência aqui do IP. Então eu vou criá-la aqui. Self. Eu sou ruim de nome, velho. Às vezes pensar nome é um saco. Sei lá, self.dado host é igual. Vai ser a instância, né? Que vai ser self.ip. Dois pontos. Self.lista. Nem preciso da lista interface, tá com self. Então assim tá bom.
E aí aqui vai ficar esse formato aqui, o IP e a lista de interfaces, que é igual tá aqui, ó, o IP e a lista de interfaces. Beleza? Então eu vou colocar aqui dado de saída.append, o K, que vai ser cada uma das instâncias, que é cada uma dessas conexões aqui, ponto dado underline host. E aí, se eu printar o dado saída, vai me printar vai me printar aquela sequência dos dois. Então beleza. Isso aqui tem formato JSON? Não. Para eu poder transformar isso aqui em JSON é muito simples. JSON.dumps. O dump se seleciona um arquivo e o dumps um string, o S de string. Então agora aqui ele está em formato de JSON, tá vendo as aspas duplas? Então agora se rodou, quer dizer que o JSON é válido. Então eu vou colocar todo esse texto aqui, validate JSON, vou só aumentar aqui para ficar mais visível. Aí está exatamente no formato que eu falei. Qual que é o equipamento que eu rodei, né? Então assim, eu coloquei IP, mas poderia ser, sei lá, ali só tem usuário e senha, né? Então, enfim, se você tivesse aqui mais informações tipo hostname, faria mais sentido. Mas enfim, aqui qual que é a referência de qual que é o equipamento que eu estou rodando e quais são os IPs. Então você vê que aqui esse IP95 está na Gigabit Ethernet 0. Esse aqui não tem nada na 1, esse aqui tem um de loopback, esse aqui tem um de loopback, né? Na loopback, esses dois IPs aqui são de comunicação. E aí no outro equipamento, mesma ideia, né? 0, 1, 2, 3. E é isso, a saída aqui já está em JSON. Então agora o próximo passo vai ser chamar esse cara aqui por uma API, para eu poder fazer o consumo desses dados externamente a esse servidor.